Boa, boa tarde, Neila e Andresa. Boa tarde a todo mundo. O terceiro elemento está aqui. Você viralizou, Sabino. É isso. É, viralizei. Vamos lá, Sabino. É, Estávamos lendo a sua coluna há pouco, inclusive estávamos discutindo sobre isso aqui, e sobre essa questão da aplicação da Magnitsky no Alexandre de Moraes, esse suposto racha aí dentro do Supremo. Será que os ministros acharam que os bancos e os banqueiros iam baixar a guarda para eles? olha, o que eu fiz na minha coluna foi fazer uma leitura interpretativa do que vem saindo na imprensa, né? Nós abordamos esse assunto na semana passada, de um recado que foi passado ao Alexandre de Moraes via jornal, que é uma, enfim, é uma é, tática conhecida no STF, né, de que eles não haviam gostado, né, a maioria dos ministros não havia gostado da maneira como foi decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, confirmando tudo isso que a Andresa apurou, né? Agora, os recados continuam, né? Veja, agora, por intermédio, imagino, né, de assessores do ministro que fazem essas confidências calculadas, né, de que houve uma conversa, por exemplo, isso foi noticiado pela jornalista Malu Gaspar, de que houve uma conversa do Luiz Roberto Barroso e do decano Gilmar Mendes com o Alexandre de Moraes e que eles, segundo a jornalista, pediram para o Alexandre maneirar, né? O Alexandre de Moraes ouviu, mas disse que continuaria no seu caminho. O quadro geral, e eu não sei se a Andresa concorda, é que, de fato, o Alexandre de Moraes o STF não tem um controle sobre o Alexandre de Moraes, né? Depois de todo o poder que lhe foi dado, o ministro faz o que quer, né? E quando quer. Eu pessoalmente acho que essa coisa dele ter decretado a prisão domiciliar sem avisar, sem conversar e tudo mais, mostra uma disposição individual, né, de ir adiante, ignorando os receios dos demais ministros, né, que, como já havia sido dito aqui, eles estão com medo dessa lei Magnitsky, né? Quer dizer, ela pode alcançá-los, se bem que aparentemente o governo Donald Trump vai restringir a lei ao ministro e possivelmente a familiares dele, né? Como a mulher que é advogada. Então, assim, a leitura que eu faço é essa, quer dizer, e que é meio óbvia, na minha opinião, porque não há controle sobre o ministro Alexandre de Moraes da parte do STF. Como também não há controle da parte do Senado, temos aí um ministro descontrolado, digamos assim, né? E que pede água, né, Sabino, quando a coisa aperta, né? Então a gente viu ali na abertura dos trabalhos ali do Supremo Tribunal Federal depois do recesso, no discurso do ministro, ele cita, olha, não foram decisões só minhas, o PGR também tomou decisão, a turma referendou as minhas decisões, a gente ouviu, a defesa tinha não sei quantos advogados, como se fosse assim, olha, todo mundo aqui, né, pensou igual a mim, então pede ali um pouco de refresco, mas na verdade o ministro tem tomado algumas decisões sozinhos, principalmente essa decisão da prisão do Jair Bolsonaro, e isso incomodou bastante ali no Supremo Tribunal Federal. E essa fala do Lula de ontem, né, ao conversar com o presidente chinês, porque até agora o que aconteceu? O Moraes sofreu a Magnitsky e, pelo que eu apurei, ele só perdeu o cartão de crédito, ele continua tendo ali relacionamento com instituições financeiras. O problema é, ninguém no Supremo acha que o Donald Trump não vai escalar essa aplicação da lei. Então, ontem, quando o presidente Lula faz um telefonema para o Xi Jinping e aí coloca ali uma relação de proximidade ainda maior entre eles, né, volta a discutir a questão do BRICS, volta a fustigar o Donald Trump, as reações virão. Então, a gente pode ver aí nas próximas horas
ou os ministros supremos sofrerem, outros ministros sofrerem a Magnitsky, ou membros do governo Lula, porque ninguém está querendo colocar água aí nessa fervura, pelo menos do lado brasileiro. Então, há uma crítica aí ao ministro Alexandre de Moraes, de que era preciso que ele tivesse conversado com os outros ministros para que se chegasse ali num consenso e não tomasse uma medida tão extrema sem avisar ninguém. Então, com relação a essa questão da Magnitsky, eles têm procurado aí, né, por exemplo, se falou um pouco da Caixa, que é um banco 100% público, se a Caixa poderia acomodar, né, os ministros sancionados pela lei, se avaliou que não tem condições, mesmo sendo um banco público, a Caixa tem relações com empresas norte-americanas e seria, e além disso, viu, Sabino, qualquer funcionário da Caixa que colocasse seu CPF ali para autorizar alguma transação financeira do Alexandre de Moraes, também seria punido. Então todo mundo falou, não, a gente não vai colocar nosso CPF aqui não, de jeito nenhum, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Então o Alexandre de Moraes, neste momento, ele está isolado ali no Supremo, assim, a gente está falando aqui não só do André Mendonça ou do Cássio Nunes, que são ministros alinhados ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o André Mendonça muito mais, mas a gente está falando aqui do Gilmar, a gente está falando do Fux, do Toffoli, que também ficou bastante desconfortável com essa situação, e está falando do Fachin. Então, pelo que eu apurei ali com alguns ministros, tá grande ali o número né, quem que ele tem ao lado dele? O Flávio Dino, né, que é o Flávio Dino, a gente não precisa nem explicar muito aqui, e não me lembro mais quem sobrou aí da lista dos 11 ministros. Sobrou o Zanin. O Zanin. O Zanin também não está muito confortável, não, com essa situação, embora seja um ministro, né, foi advogado do Lula, por isso que chegou lá. E aí eu queria acrescentar alguma coisa, desculpa eu me alongar aqui, Sabino, que é o seguinte, já tem uma conversa ali na corte para tentar consertar não me vem outra expressão, então não vou falar, porque seria censurado. Isso que o Moraes fez, que seria o seguinte, deixa o Congresso tratar da anistia. Vamos parar, como Supremo Tribunal Federal, de ameaçar o Congresso, dizendo o seguinte, olha, se vocês aprovarem a anistia, a gente vai considerar aqui inconstitucional. Então, nesta semana, eles estão trabalhando nisso. Deixa com o Congresso, se o Congresso aprovar, ok, se não aprovar, a gente não tem, se aprovar, a gente não tem nada a ver com isso, é uma prerrogativa do Congresso. Se não aprovar, esse assunto se encerra ali, porque há um entendimento ali entre os ministros que se ficar nessa ameaça ao Congresso, as coisas podem escalar e se perder totalmente o controle com relação a isso. Olha, eu acho essa informação que você traz muito relevante, que ela mostra um recuo, né, do STF, e eu não encaro isso como um recuo covarde, nada disso. Quer dizer, o STF, ao que você diz, está disposto a voltar ao seu leito natural, né, que é esse mesmo, quer dizer, da separação dos poderes, né. Se o Congresso aprovar uma anistia, de fato o STF não tem nada a ver com isso, né. O estranho é o STF achar que tem, né? Então, vamos ver como é que essa coisa procede. Voltando à lei Magnitsky, eu acho só curioso que os ministros não tenham entendido o alcance dela, né? E eles se reuniram, né, com banqueiros. Parece que o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Zanin, né, se reuniram com banqueiros, pelo menos foi noticiado isso, para entender. E ouviram dos banqueiros aquilo que todo mundo já sabia, que é impossível para os bancos brasileiros contornar a lei Magnitsky, porque senão eles serão alijados do sistema financeiro internacional, quer dizer, ao qual eles pertencem, com o qual eles têm ligações, no qual eles têm interesses e estão ligados até operacionalmente. É uma situação difícil. Eu não vejo, sinceramente, como é que pode se contornar isso, mesmo para apagar o Alexandre de Moraes. Neste momento, o que se sabe é que a lei, a aplicação da lei, ela está restrita a cartões de crédito, né, e a movimentações em dólar.
mas evidentemente ela pode atingir também transações feitas dentro do Brasil, né? O Zanin está com aquela ação, né, que foi impetrada, se eu não me engano, pelo PT ou pelo PSOL, não lembro mais, também não faz a menor diferença, porque são a mesma coisa. É, então, e para ele é um abacaxi tremendo, né? Porque como é que ele pode dizer, não, 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 a lei Magnitsky, a extraterritorialidade da lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Ele vai acabar levando um tijolo na testa, né? Mandado lá de Washington, né? Quer dizer, também fica complicado para ele pessoalmente. Agora, voltando aqui ao que você falou, quer dizer, se o STF já pensa em não interferir numa eventual votação de uma anistia no Congresso, aos participantes ali da bagunça do 8 de janeiro imagino que ao próprio Jair Bolsonaro, bem, enfim, está voltando, como eu disse, ao seu papel constitucional, né? O que é importante aqui para o país, e esquecendo Jair Bolsonaro, esquecendo os bolsonaristas, o importante é que os poderes voltem a atuar nos seus limites constitucionais, né? Porque a coisa desandou, né? Isso é indubitável, ninguém precisa ser contra o STF, né? E eu não sou, né? Para se dar conta disso. Eles extrapolaram, né? E em especial o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho só curioso, viu, Andresa, que o ministro Toffoli esteja muito incomodado, porque quem criou essa confusão foi ele, né? Com a abertura do inquérito das fake news, do primeiro inquérito aberto de ofício pelo STF. E, Mário, tem um outro elemento, mas ali lá do Supremo, que está incomodando bastante, que é o Luiz Roberto Barroso. A presidência do Barroso está sendo bastante questionada, começou bem, mas depois, ao longo do período dele, está sendo bastante questionado, e tem ministro ali acendendo vela para terminar logo, né? Sabe calendário, quando a gente vai riscando assim, quando você está meio insatisfeito, né? Com o seu trabalho, você vai riscando o calendário para ver se chega logo no final do mês. Mas tem uma fofoca aí de demissão, hein? De pedir para sair. Eu não acredito nisso, viu, Neila? Eu acho que ninguém quer ser ex-ministro supremo, né? Quando você é ex, você já não é mais muita coisa. Então, o Barroso é vaidoso demais. Posso ser desmentida pelos fatos, mas ao que eu avalio, não acredito que ele vá sair do Supremo, antecipar a sua aposentadoria para poder, ainda mais agora, né, cercado pela Magnitsky, que o Barroso é um dos nomes que pode ser afetado. É por isso, eu queria até ouvir o Mário com relação à decisão, né, do filho do Barroso, que trabalha no BTG, se eu não me engano, Isso mesmo, BTG de não Pactual. retornar mais aos Estados Unidos. A gente tinha uma informação de que ele estava lá, escondido ali na representação diplomática, o Supremo negou, agora diz que ele estava de férias na Europa e que não volta mais para os Estados Unidos. Não é uma informação banal, né, Mário? Pô, você tem um filho de um ministro que está fugindo ali de voltar para os Estados Unidos, porque pode ser sofrer, né, repressões ali do governo norte-americano. Então, peraí, a gente não está em tempos normais no país a ponto desse movimento do filho de um presidente supremo, né? Na verdade, o Lula falou que o filho do Bolsonaro fugiu, o filho do Barroso também, né? Bom, na minha opinião, a informação relevante é que o ministro do ministro Barroso, né, o filho do presidente do STF, é diretor do BTG, Com menos de do 30 André, anos, inclusive. com menos de 30 anos, né, e o banco do André Esteves, que, enfim. Agora, Andresa, em outra encarnação, eu não publiquei a informação, né? O ministro Barroso, ali quando começou a ser desmontada a Lava Jato, né, ele fez um desabafo de que talvez fosse o caso de pegar o avião e voltar para o Rio de Janeiro, né? Independentemente do prazer que ele tem em ser ministro do STF, enfim, todas
as benesses que isso representa, de todo o poder que isso representa. A informação que eu tenho é que, de fato, ele estava disposto, antes de surgir essa reação do Trump, ele estava disposto a trocar o seu lugar no STF por uma embaixada na Europa, né? Isso foi noticiado e, ao que me chegou, é verdade, né? O ministro Barroso, isso também é uma informação minha lá atrás, né? Ele não acreditava que o ministro Alexandre de Moraes pudesse ir tão longe, né? Interlocutores seus, eu estou falando aqui como esses colunistas, né? Interlocutores seus, né? Chamou a graça nisso. Disseram que, em relação, por exemplo, à liberdade de expressão, ele não via nada que pudesse ir contra esse direito constitucional da parte do Alexandre e tudo mais. Na verdade, a impressão dele, a convicção dele se mostrou um pouco equivocada, né? Agora, eu acho que com essa história da Lei Magnitsky, dele ter perdido o visto e tudo mais, eu acho que este plano de se tornar embaixador, imagino que deva ter sido adiado, né? Porque fica meio complicado. Agora, ele deixa a presidência do STF esse ano, né? Agora no segundo semestre, e vamos ver o que acontece. Agora, em relação ao filho dele, foi ele, o ministro, que aconselhou o rapaz a não voltar para os Estados Unidos, né? Porque o dado mais, digamos assim, sádico dessas sanções é que elas não são informadas aos sancionados, né, pelo governo. Então ninguém sabe efetivamente se o filho do ministro teve o visto cancelado. Aliás, se o próprio ministro teve o visto cancelado, que isso foi anunciado, muito possivelmente foi mesmo cancelado, mas ninguém recebeu essa informação porque o governo americano não informa aos que perderam o visto que o visto foi cancelado. Então, fica tudo muito, muito flu, né? Agora, o ministro Barroso, entre os ministros do STF, é aquele que parece ter mais ligações com os Estados Unidos, né, André? Porque tem um apartamento lá, como você noticiou na sua coluna, porque ele é muito ligado a universidades americanas, a escola de direito de Harvard, ele costuma fazer palestras nos Estados Unidos, e os seus filhos, a filha cursou em Yale, né, fez uma pós-graduação em Yale, o filho também estudou nos Estados Unidos, trabalha nos Estados Unidos, ou trabalhava nos Estados Unidos, então é uma situação para ele muito constrangedora, né, especialmente para ele. O que está claro é que todas aquelas ironias que eles faziam a respeito das sanções e tudo mais, e eu não sei se voltaram a fazer em público, né? Na verdade, a verdade é que eles estão muito, muito preocupados, né? Que não estão subestimando os efeitos da Magnitsky, né? E realmente não dá para subestimar. Você imagina você ficar sem poder ter conta bancária, sem poder ter cartão de crédito, sem poder adquirir moeda estrangeira. Um troço pesado, maluco, né? Como eu escrevi há algum tempo, é uma paulada, né? E é uma tremenda paulada, né? Tem esse ponto que você trouxe, né, da questão dos bancos, né? Eu queria voltar nisso, porque nessas reuniões que estão ocorrendo para tentar ver como é que vai se fazer para os ministros conseguirem, né, escapar, e o Mário colocou, né, ninguém sabe se foi alvo ou não, os ministros vão ter que viajar para os Estados Unidos para saber se o passaporte está retido ou não. É o único jeito de saber, porque o governo norte-americano realmente não vai informar se você teve o visto retido ou não, e quem mais da família do Moraes foi alcançado pela Lei Magnitsky. Tem uma preocupação de que isso pegue toda a família dele, no caso do Barroso. Mas essa questão dos bancos, o que eu tenho ouvido aqui é que essa decisão
que o ministro, o Zanin, né, que ficou com essa ação do PT, para tentar que os efeitos da Magnitsky não tenham validade no Brasil, já há um consenso entre os ministros de que não há o que fazer, porque não é uma questão do banco querer ou não. Eu vi isso de um ministro do Supremo ontem, de que a preocupação é essa, o banco não fala, eu não quero que o Alexandre de Claro Moraes que tenha não. conta aqui. Simplesmente ele não pode, porque ele vai ser sancionado, e não é uma lei que vai ter efeito só no Brasil, né? Claro, qualquer banco, se você estiver na Europa e ele tiver relações com empresas norte-americanas, o ministro já não pode atuar ali, o ministro não pode jogar um videogame, que ele precisa comprar um joguinho ali pela conta do Apple, usar um iPhone. Então tem muitas restrições que cercam ali o ministro, e não tem a ver apenas com o ministro Alexandre de Moraes, tem a ver com decisões ali do Supremo. Com relação ao Barroso, a história que você estava contando é lá da época da Lava Jato, né, Sabino? Que o Barroso já Isso. dizia, tá na hora de pegar o avião. Então, tá ameaçando desde a época da Lava Jato, né? Então eu vou manter aqui a minha opinião de que quem ameaça demais não cumpre, e não acredito mesmo que o Barroso vá virar um ex-ministro do que um ministro supremo, porque ele é pomposo demais para sair desse jogo, ainda mais agora que está tão cercado. E que embaixada ele iria, né? Se falava lá de Portugal, né? Não, agora o E melhor caminho é continuar como ministro. continuar como ministro. E com relação ao filho, né? Claro, ele conversou com o filho para o filho sair, porque provavelmente também foi ele que fez o filho entrar. E aí eu não vou me estender, para bom entendedor, meia palavra basta. E tem muita coisa ainda ali cercando o Supremo. O Supremo é uma casa também política, né, Mário? Eles têm que conversar nessas horas com o Congresso e com o Palácio do Planalto para ver como é que vai se sair dessa crise, porque ninguém aguenta mais, o país precisa avançar e esse assunto não sai mais da agenda política do país, né? Agora, nós cantamos essa pedra, né? Naquele dia, no dia seguinte, que o ministro Alexandre de Moraes estava lá do alto do seu camarote no jogo de futebol, dando um dedo para todo mundo que estava ali, como se dissesse que estavam dando um dedo para a lei Magnitsky, para possíveis sanções que ele pudesse sofrer, a gente falou que isso ia se complicar e que isso ia piorar e pioraria também a situação dele dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele que quis mostrar ali um pouco de superioridade lá do alto do seu camarote, mostrando zero preocupação aí com a sanção da lei Magnitsky, mas não é bem assim não, né? Agora a paulada vem da parte do Departamento de Estado. O Washington Post antecipou, né, que o relatório anual do Departamento de Estado americano, que começou a ser feito ainda sob o governo Biden, né, ele está sendo reescrito, né, ou foi reescrito, e o jornal teve acesso a alguns trechos desse relatório, para criticar a África do Sul, né, que o Trump inventou que está ocorrendo lá um genocídio de fazendeiros brancos, né, que não é verdade, né, não há um genocídio de fazendeiros brancos na África do Sul, e também para criticar o Brasil em função dos limites à liberdade de expressão e em relação ao processo do Jair Bolsonaro. Quer dizer, esse relatório do Departamento de Estado, veja, ele está sendo, de certa maneira, contaminado pelos interesses políticos do governo Trump, mas este relatório, independentemente disso, ele é referência internacional para políticas de direitos humanos. Não é coisa pouca. Não há país que faça um relatório tão extenso e tão aprofundado sobre a situação dos direitos humanos nas diferentes nações como este relatório do Departamento de Estado. Então, não é uma boa notícia, obviamente, para o Brasil, né? Independentemente do Trump, já veja a gente dizendo que ele está politizando o que não poderia ser politizado, né? Agora, se você olha também o último relatório do Biden, o relatório do Biden também deixa de lado
os evidentes, né, atentados à liberdade de expressão que já vem acontecendo no Brasil desde há muito, né? Então, também, da parte do Biden, havia um uso, digamos assim, político, aí pela omissão, né, em relação ao Brasil. Não é, como eu disse, uma boa notícia para o Brasil, né, e certamente essa menção que você fez aí às movimentações do Lula, né, ligar para o Xi Jinping, depois de ligar para o primeiro-ministro indiano e tal. Na verdade, na minha modestíssima opinião, eu acho que ele está fazendo papel de bobo, né? Porque enquanto ele falava com o Xi Jinping, a China continuava a negociar com os Estados Unidos, que mais uma vez adiou, né, o governo Trump adiou a imposição das tarifas por mais 3 meses, né? Porque a China tem muito a que oferecer ou deixar de oferecer aos Estados Unidos. É um país poderoso e que certamente não está levando em conta a sério BRICS neste momento, assim como também a Índia não está, né? Aliás, a Índia, é importante a gente ter presente que a Índia, como eu disse aqui, a Índia sofreu essa sanção majorada aí, em função da compra de petróleo da Rússia, mas também nisso tem o fato da Índia não ter oferecido nada em relação aos Estados Unidos, né, porque continua sendo um país extremamente protecionista, e tem só vou aqui citar, não vou me estender sobre isso, mas existe no histórico das relações entre Índia e Estados Unidos um passivo em relação ao Paquistão, né, que é um país inimigo da Índia, né, e os Estados Unidos têm uma aliança com o Paquistão que parece inquebrantável em função, e isso vem desde há muito, né, em função dos terroristas que atuam ali na região, né. Eles acham que o Paquistão é um país que pode conter o terrorismo islâmico na Ásia, ali naquela região asiática. Então, o que eu quero dizer apenas é que o Lula, ele aposta muito nesses BRICS, mas ele parece ignorar, né, que tanto China quanto Índia, e mesmo a Rússia, né, tem interesses muito maiores fora do âmbito desse grupinho aí que foi criado, né, muito maiores e muito mais antigos, né, do que faz crer o Lula, né, que acaba, no fundo, só irritando ainda mais o Washington, não? Principalmente com essa historieta de que vai criar uma moeda que vai substituir o dólar nas transações internacionais. Um evidente delírio. Muito bem. Mais algum posicionamento, Andresa? Um ponto? Não, a gente tem que seguir o programa e o Sabino, hoje já são 12h44, então quero dizer para todo mundo que a gente conseguiu, apesar que a gente demorou um pouquinho para entrar, que tivemos aqui uns problemas técnicos, mas a gente conseguiu pelo menos uns 5 minutos a mais, né, de chorinho de Sabino. Não, então, vocês estão sempre conseguindo, viu? Vocês estão sempre conseguindo. Eu fico aqui mais do que, né? Mas é um prazer de qualquer maneira. Eu quero ir a São Paulo, porque daí eu fecho a porta lá nele, não deixo ele sair, porque daqui fica mais difícil. Sabino, volte amanhã, tá bom? Amanhã acho que não. Amanhã só depois de amanhã. Agora, ainda bem que não me pediram para comentar sobre Felca, é isso? Felca, porque eu não faço a menor ideia do que se trata. Não viu o vídeo? Então você vai abrir o YouTube já, depois do contexto, e vai procurar o vídeo do Felca sobre adultização de menores nas redes sociais. Ou fica aí no programa que a gente vai comentar desse assunto, e por que é que a política Neila, brasileira só se move assim. Neila, eu tenho assim uma maneira de sobreviver, esse modo de sobreviver, que é ter um limite para o Brasil diário. Né? A partir de determinado ponto, eu ignoro, eu considero isso uma conquista da minha carreira, você entende? Não tenho dúvida. Ignorar certos assuntos, né? E fico muito penalizado de quem não pode ignorar determinados assuntos, né? Eu não sei, talvez tenha muita importância isso, imagino que tenha, né? Mas eu
agora eu me detenho só em STF, lei Magnitsky, mas além disso eu confesso que não. E fui também mas eu acho que tem relação, né, a história da Isabela Cepa, feminista, que se tornou a primeira refugiada por criticar questões de gênero, né, Então fica aí que processada a gente vai pela falar com ela agora. Erika Hilton. Ah, ela tá aí? Tá Ah, aqui. é? Vamos falar com ela Ah, agora. tá bom. Tá Obrigada, bom. Sabino. Bom, tchau. Até a Tchau, próxima. Tchau, Mário. tchau. Até amanhã.